Brasil é o país que doa menos sangue do que a Argentina, Uruguai e Cuba. Sem ciclovias, ciclistas enfrentam perigo em meio ao trânsito. O chocolate é um alimento cada vez mais consumido pelos brasileiros. A jornalista Eliane Cantanhede, em entrevista, fala sobre o futuro do país e do jornalismo. No Mandando Ver de hoje, temos uma comédia romântica sobre viagens no tempo. Começa agora o Lente Aberta. O brasileiro, que é conhecido mundialmente pela solidariedade, fica atrás de muitos países quando o assunto é doação de sangue. Isso porque o Brasil doa proporcionalmente menos do que a Argentina, Uruguai e Cuba. Mas é importante ressaltar que a doação de sangue traz benefícios tanto para quem doa quanto para quem recebe. Veja na reportagem. Há 19 anos, Rodrigo decidiu que ia doar sangue para ajudar uma tia que precisava muito. Eu tive uma tia que foi hospitalizada em dezembro de 1997, foi submetida a um procedimento cirúrgico. Infelizmente, ela veio a falecer e, a partir daí, eu assumi um compromisso comigo mesmo de sempre, quando pudesse, estivesse com uma boa saúde, estar fazendo uma doação de sangue. Depois disso, Rodrigo se tornou um doador constante. Já fez 62 doações durante todo esse tempo. É uma coisa tão boa, de uma satisfação interior assim, tão grande. E amanhã, quem sabe, talvez eu necessite e possa vir ser ajudado por outras pessoas. Dormir bem, ter uma boa alimentação, são alguns dos cuidados que Rodrigo tem para poder realizar as doações com frequência. Mas, infelizmente, o principal inimigo desse ato não são os hábitos de vida, mas sim a falta de informação. A Alessandra, que trabalha no Banco de Sangue de Ribeirão Preto, diz que ainda há muitos mitos e verdades que assombram os brasileiros quando o assunto é doação. Se você seguir todas as frequências que é por lei, homem de 2 em 2 meses, no máximo 4 doações no ano, e mulher 3 doações no período de 3 em 3 meses, o seu organismo vai se adaptar muito bem e vai estar repondo essas células que foram doadas com esse tempo. E também não afina o sangue você ser doador frequente e não vai te fazer mal. Hoje, com a tecnologia, é possível que uma mesma bolsa de sangue seja dividida em diferentes materiais para atender às necessidades específicas de cada paciente. Aqui no Banco de Sangue a gente faz a doação de sangue total, que depois ele no departamento de fracionamento vai ser separado em concentrado de hemácia, plasmas e plaquetas. Esse é um tipo de doação. E a gente também faz a doação por aférese. Aqui a gente no Banco de Sangue a gente faz plaqueta por aférese, que de um doador só a gente consegue um volume que corresponde de 7 a 10 doadores de uma doação normal, Só que nesse caso a gente só retira as plaquetas e o resto do sangue é devolvido para o doador. Segundo o Ministério da Saúde, apenas 1,8% da população brasileira entre 16 e 69 anos doam sangue. Os números mostram que o país está bem longe do ideal considerado pela ONU, que é uma taxa de 3 a 5%. Os estoques de bolsas sentem exatamente esse impacto da baixa procura por doadores. Esse banco de sangue de Ribeirão já ficou sem estoques e, para conseguir atender os hospitais da sua região, precisou da ajuda de outros parceiros. Os 5 hospitais que nós atendemos diretamente, precisamos de apoio de outros bancos de sangue. Isso causa um certo transtorno, porque essas situações estão aí, cirurgias estão aí e precisa desse sangue. Está à disposição dos médicos para cirurgias, para tratamentos e assim por diante. Nós pedimos socorro para outros bancos de sangue, conseguimos essa ajuda. Para se tornar um doador de sangue, são necessários apenas alguns pré-requisitos. Peso mínimo, tanto para homem quanto mulher, 50 quilos. Idade mínima, 16 anos a 18 incompletos, acompanhado com o responsável legal. Até 69 anos e 11 meses, se ele já fez alguma doação na vida ou se nunca fez nenhuma doação até os 60 anos. Porque é sempre bom lembrar, uma doação salva 3 adultos ou até 10 bebês. É muita coisa. Rodrigo, que já passou pela experiência de doar sangue por diversas vezes, diz que a satisfação de ajudar as pessoas que precisam é maior do que qualquer dificuldade. Então, ao invés de medo, a pessoa deve substituir isso daí, porque é satisfação. Para doar sangue, você pode se dirigir a qualquer um dos 2 hemocentros de Ribeirão Preto. Os endereços aparecem aí no vídeo. Lembrando que o doador deve ter idade entre 18 e 65 anos, estar com boa saúde e sem feridas ou machucados no corpo. Mais informações pelo telefone 3610 1515.
Ciclistas enfrentam perigo ao andar nas ruas de Ribeirão Preto. Mobilidade urbana é falha e a falta de ciclovias coloca a vida dos ciclistas em risco. Ribeirão Preto cresce a cada dia e o espaço para ciclista, em vez de melhorar, vai só diminuindo, né? Muito carro, muito ônibus na rua. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque não tem ciclovia, não tem, é muito pouco que tem hoje em Ribeirão. Ciclistas de Ribeirão Preto vivem uma aventura diária, como é o caso de Valdinei, que vai todos os dias para o trabalho de bicicleta. Você tem que fazer uma condução defensiva sempre, porque ninguém te respeita. Você está indo beiradinha da sarjeta, né? O carro vem colado com você, com risco de pegar no guidão, te derrubar, ônibus principalmente, numa curva. Ninguém está olhando por você. Se você não se defender, com certeza, uma hora ou outra você vai acabar sofrendo um acidente. Segundo o levantamento do Observatório Nacional de Segurança Viária, o número de mortes de ciclistas por acidente de trânsito na região de São Paulo chegou a quase 300 em 2014. Esse dado corresponde a 5% do total de mortes no estado e a 20% de mortes em todo o país. Em Ribeirão Preto, não há dados exatos, porém a violência no trânsito é grande. Assim como Valdinei, Thiago também é ciclista. Há 16 anos ele utiliza a bicicleta para trabalhar e acredita que se tivessem vias próprias e seguras, a população adotaria esse meio de transporte. O trânsito de Ribeirão já não é muito amistoso com os outros veículos, com o ciclista é menos ainda. Então, tendo mais ciclovias e ciclofaixas, ele até incentiva que outras pessoas possam usar mais a bicicleta para transporte, seja para ir para o trabalho, seja ir para estudo. Um carro pode ocupar até 10 vezes mais espaço que uma bicicleta. Segundo esse urbanista, ela é uma alternativa para evitar congestionamentos e garantir uma boa saúde do trânsito, já que leva a uma mobilidade urbana mais eficiente, indispensável para o crescimento da cidade. A partir do momento que você considera a bicicleta como transporte coletivo, você pode introduzi-la dentro do sistema, do sistema viário da cidade. Eu partiria para estudar, primeiramente, todos os fluxos que hoje os fluxos que fazem uso da bicicleta como transporte e tentar elaborar projetos para que essa questão pudesse ser incorporada tanto no sistema viário futuros, quando você planeja a cidade na sua expansão, no seu crescimento, como para as vias existentes. Os quase 8 quilômetros de ciclovias construídas na cidade não são suficientes para atender a população e ainda ficam distantes da rota de muitos ciclistas. A falta de integração entre as ciclovias é mais uma falha encontrada. E a hora que a gente fala na mobilidade urbana, a gente tem que ter em consideração que o conceito principal da mobilidade urbana, ao contrário de você focar o transporte de automóvel, a mobilidade urbana foca no transporte de pessoas. Thiago criou um projeto em que, a partir da ferramenta Google Maps, busca melhorar a vida dos ciclistas de Ribeirão. O mapa mostra todas as ciclovias e ciclofaixas da cidade, além de indicar bicicletários e locais seguros de apoio aos ciclistas. O projeto colaborativo busca ter cada vez mais envolvidos e, consequentemente, mais conteúdo. O pessoal que comenta, agradece os locais que você avaliou, que você pode deixar a bicicleta, alguns sugerem. Esse é o melhor retorno que tem, porque você sabe que aquela avaliação tua ajudou alguém de alguma forma. A quantidade de veículos mais do que dobrou nos últimos 13 anos em Ribeirão Preto. Segundo dados do Detran, em fevereiro de 2016, perto de 407 mil veículos circulavam na cidade. O aumento foi de 115% comparado ao mesmo período de 2003. No próximo bloco, vamos falar sobre os apaixonados pelo chocolate, os chocolatras. O Lente Aberta volta daqui a pouco. Continue ligado. O chocolate é um dos alimentos mais consumidos no mundo. Pesquisa realizada pelo Ibope estima que cada brasileiro consome, em média, 2,5 kg de chocolate ao ano. Mas atenção, em quantidades exageradas, ele pode se tornar uma doença. O chocolate é um dos alimentos queridinhos das pessoas. Quem nunca se pegou procurando um pedaço de chocolate após o almoço? Normal, não é?
Mas para algumas pessoas, apenas um pedacinho não satisfaz a vontade. Esse é o caso de Hugo, que se descobriu viciado em chocolate. Percebi que eu estava viciado em chocolate quando eu comecei a sentir falta mesmo. Eu vi que o chocolate me fazia ficar calmo. Então, todos os dias eu tinha que comer um chocolate, senão meu dia não era bom. Aquela coisa, parece que se eu não comesse chocolate, alguma coisa não ia dar certo no meu dia. Hugo carrega na mochila vários alimentos que têm na composição o chocolate para ingerir ao longo do dia. Para ele, o produto é um aliado em situações difíceis. Porém, já lhe trouxe prejuízos para a saúde. Eu engordei 20 quilos durante a graduação. E parte disso se deve ao chocolate, porque foi uma fase da minha vida que eu comi muito. Apesar do aumento de peso, Hugo só diminuiu a quantidade depois que terminou a graduação. Mesmo assim, o consumo ainda é diário. Eu como chocolate todos os dias, principalmente após o almoço, após o jantar e algumas vezes até antes de dormir. Mas o vício de chocolate não deve ser comparado a outros, como drogas ou álcool, que causam a dependência química. Segundo essa psicóloga, geralmente o viciado em chocolate procura no produto uma forma de resolver algum problema. Em situações que geram muito estresse, que geram ansiedade, a pessoa acaba comendo chocolate, mas ela não resolve o que está gerando essa ansiedade, esse estresse. Então o chocolate entra como um tamponamento dessa situação e ele acaba não resolvendo aquilo. Então ela passa a ingerir o chocolate e sem resolver o que se passa. Segundo pesquisa do IPOP, 7 entre cada 10 brasileiros consomem chocolate. Isso equivale a quase 75% da população. A mesma pesquisa aponta que para mais de 70% dos entrevistados, o principal motivo de comer chocolate é a sensação de prazer. E são as mulheres, que representam cerca de 55%, as maiores consumidoras. Para a psicóloga, as mulheres estão no topo da lista de consumo por causa dos hormônios que ficam baixos em períodos pré-menstruais, mas que também há fatores sociais ligados ao alto consumo. Porque as mulheres elas são mais cobradas, tanto em relação à estética, como aos papéis desempenhados por elas. Isso pode gerar frustração. Então ela se frustra e pode ser que ela vá então buscar no chocolate uma forma de se acalmar, de aliviar essa tensão, de sentir prazer. Gabriela se considera viciada por chocolate e acredita que isso começou na infância, por influência da família. Sempre que está nervosa ou de TPM, só ele resolve. Tem que ser o chocolate, não pode ser outro doce, tem que ser o chocolate. Mesmo sabendo dos prejuízos, Gabriela nunca conseguiu ficar longos períodos sem o chocolate. Ela lembra que já passou por situações que teve que sair correndo, literalmente, atrás de uma barra do doce. Já aconteceu de ter que sair de casa de repente ou sair de algum lugar e ir comer chocolate, justamente por sentir a necessidade ali na hora. A Amanda explica que a psicoterapia pode ajudar a encontrar a causa do consumo exagerado. E a psicoterapia ela é fundamental para elucidar isso. Então, essa ansiedade, essa depressão, essa baixa autoestima, o que esse indivíduo está vivenciando que faz com que ele vá buscar no chocolate uma forma de sentir prazer. O chocolate faz parte do carrinho de compras da maioria dos brasileiros e o sabor ao leite é o campeão. 58% dos brasileiros preferem esse tipo de chocolate, sendo as classes A e B as maiores consumidoras do produto. Depois do intervalo, vamos falar sobre as perspectivas do mercado de trabalho para os jornalistas. Confira também a nossa dica de filme. Voltamos daqui a pouco. A jornalista Eliane Cantanhede, colunista do Estado de São Paulo e comentarista da Globo News, veio a Ribeirão Preto para dar uma palestra sobre as perspectivas que se abrem para o Brasil. No final do evento, a jornalista deu entrevista para o repórter do Lente Aberta, Renan Giorgetti, que falou também sobre o mercado de trabalho do jornalista. Em sua opinião, a senhora acredita mais nas boas perspectivas ou na más perspectiva para o Brasil? Eu sou sempre otimista, acho que o Brasil é um grande país, com uma grande população, tem tudo que um país precisa, tem água, tem energia limpa, tem paz, e tem uma indústria sólida, uma planta industrial sólida. Então, eu sou muito otimista e acho que todo esse processo de lava-jato, de depuração das instituições, são parte da construção de um país melhor. E para o mercado dos jornalistas, quais as perspectivas? Olha, se a gente pensa em jornalismo, a gente não pode pensar só em redação de jornal.
né? Você pensa em redação de jornal, de rádio, de televisão, de blog, de site. Você também tem house organs, você tem assessorias, consultorias. Então, você tem um universo muito grande de trabalho jornalístico. Os jornais estão numa situação mais complicada, né? O papel vive uma fase difícil, mas, mesmo assim, o jornal impresso ainda tem muita credibilidade e muita força. E para quem gosta de uma boa comédia romântica, este filme é uma ótima indicação. Confira a nossa dica do Mandando Ver com Eduarda Manzoni e Murilo Trevisan. Olá, galera ligada no Lente Aberta. A dica do Mandando Ver de hoje é o filme Questão de Tempo. O romance inglês de 2013 foi dirigido por Richard Curtis, o mesmo diretor de Um Lugar Chamado Notting Hill. O filme também conta com Rachel McAdams e Domhnall Gleeson no elenco. Pretty good childhood, full of repeated rhythms and patterns. Skimming stones, eating sandwiches, summer and winter. And every Friday evening, a film. No matter what the weather. Gleeson é Tim, um jovem inglês que ao completar 21 anos é surpreendido com uma notícia dada pelo pai. Tim descobre que faz parte de uma linhagem de viajantes no tempo. Todos os homens da família dele conseguem viajar para o passado, só precisam de um lugar escuro e pensar na época desejada. Tim, my dear son, the simple fact is the men in this family have always had the ability to travel in time. Will you do my back? Absolutely. Oh no! Oh no! Oh. Tim, will you do my back? Sure, just give us a sec. Oh, nice. It's my area. Empolgado com a descoberta, Tim logo usa as habilidades que herdou da família para tentar encontrar uma namorada. It's her. Boyfriend? Yes. When did you two meet? Exactly. Well, it was only a week ago. Where, though? That's the question. What a dickhead. Ele então conhece Mary, mas logo percebe que viajar no tempo e alterar o que já aconteceu pode gerar consequências inesperadas na vida dele. Brace yourself. This could be weird. Things will have changed. Come on. Come to your dad and get mashed up food shoved into your mouth. How is she? Most beautiful girl in the world. Hello there, little boy. Tim terá que amadurecer a ideia de ser um viajante no tempo e controlar suas atitudes no passado para que elas não interfiram no futuro. Uma tarefa um pouco complicada, não é, Murilo? Isso mesmo, Duda. E o pessoal de casa vai ter que controlar a ansiedade para descobrir o resto da história. E aí, ficou tentado em assistir Questão de Tempo? Então corra, não perca essa dica. Até mais, galera. Tchau. Tchau. O Lente Aberta fica por aqui. Até o próximo programa.